Olá, amigos! Mais uma vez nos reunimos junto de vocês, a fim de trabalharmos com as diretrizes do Consolador Prometido, compreendendo os campos de transformação em que todos estamos mergulhados. Sim, porque conforme temos estudado ao longo dos podcasts, conforme podemos estudar na doutrina espírita, assistindo mesmo este campo revolucionário que acomete o planeta, uma verdadeira obra, que nós temos uma sensação olhando tudo que tudo está tão bagunçado, confuso, complexo, tantas denúncias, tanta corrupção, tantas dificuldades, mas a bem da verdade são os campos da obra, da reconstrução, da vida do planeta que deve tomar outra forma dentro deste milênio e, portanto, deveremos assistir em décadas uma mudança sensível na Terra, nossa morada, nossa casa, no processo de evolução. Com alegria podemos sentir, através do Consolador Prometido e através da SEAMA, o convite luminoso de nosso Mestre Jesus, nos chamando ao campo do trabalho, na libertação, na fraternidade e na esperança. Seguindo as diretrizes que nos trazem tantos espíritos, podemos entrever, em meio a tudo que assistimos, uma grande estrada de transformação. Nosso olhar pode se voltar às dificuldades, às crueldades, à tristeza, à dor pela qual os animais passam, e é imprescindível que sejamos capazes de voltar o olhar a tudo isso, e é por isso que nós nos reunimos hoje comentando documentários, simplesmente porque eles nos trazem realidades, estudos, dados científicos, depoimentos, que nos alertam, descortinam tudo o que tentaram esconder até hoje. Mas um outro olhar nos demonstra quanta transformação, quanto já se modificou, quantas pessoas falando em nome dos animais, quantas declarações vemos ao longo do mundo de pessoas que vêm se tornando veganas, de tecnologias que vêm desenvolvendo produtos cada vez mais detalhados, plant-based, verdadeiros caminhos para se encerrar o teste em animais. Meus amigos, é uma grande revolução. Uma revolução de nosso Mestre Jesus, uma revolução que finalmente dá voz aos animais, e a doutrina espírita é o campo da voz dos animais junto ao Evangelho. A SEAMA é um convite do Mestre para que nós possamos participar desta música divina onde a luz do amor ao próximo se fará em todos os caminhos de nosso Mestre Jesus. É um convite para que cada um de nós se torne um instrumento desta orquestra maravilhosa que faz o campo da esperança e da paz, o verdadeiro campo do planeta de regeneração. Sejam bem-vindos nessa estrada junto a nós, que seguimos todos o Mestre Jesus e as equipes espirituais responsáveis pelo processo de transformação. E encontraremos no caminho, sim, dificuldades e as lágrimas de nossos irmãos animais, mas não há dúvida, também veremos no caminho muitas transformações. A SEAMA existe há 15 anos e ao longo destes 15 anos assistimos muitos processos de transformação. Com alegria hoje nós iremos ouvir os nossos irmãos que estão nos parques aquáticos. Nosso coração vai doer, não há dúvida. A alegria é porque demos vozes a eles, junto à doutrina espírita. Nós, voluntários da SEAMA, gostaríamos de dedicar, em especial, este podcast a todos os animais do mar, particularmente ao Tílico, que é o objeto principal dentro da visão de um personagem do documentário que nós falaremos hoje, que é o Blackfish. Tílico, nosso irmão, companheiro espiritual dos caminhos da evolução, na direção da humanidade, através das dificuldades que passou e da inconformidade que demonstrou com essas dificuldades, fez-se uma bandeira que alertou milhares de pessoas para os processos de transformação. Nós estamos aqui hoje com a Nádia, Natália e o Thiago, para nós batermos um papo sobre Blackfish. Olá, meninos, tudo bem? Olá, pessoal.
tudo ótimo comigo. Bora para mais um episódio. Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Mais uma vez. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer realmente estarmos aqui novamente no podcast para falarmos de mais um documentário. É isso, meus amigos. Blackfish é um documentário de 2013 que traça a realidade dos parques aquáticos no planeta Terra. E ele traz o depoimento de vários treinadores. Vai falar basicamente sobre as baleias que estão em parques aquáticos, como SeaWorld, que é o mais famoso de todos, que passa pela agenda turística de muitos brasileiros e que tem para nós uma imagem acalentadora do contato com as baleias, da alegria que as baleias teoricamente sentem ao estar em contato conosco dentro de um parque aquático. E este foi um documentário que teve um grande impacto em toda esta imagem, muito importante, realmente muito importante, porque traz a realidade por trás de uma imagem criada, por trás de uma propaganda, por trás de um caminho de situações que são assim desviadas, a fim de que nós que estamos aqui do outro lado tenhamos a impressão que o contato que nós vamos ter com os animais ali no parque, que o espetáculo que nós assistimos é um espetáculo maravilhoso e que os animais estão ali felizes e que eles vivem para isso com grande alegria, nos deslocando a consciência da realidade. Mas nós, meus amigos, somos espíritas, nós somos dotados do conhecimento da evolução do espírito. Nós que estamos aqui juntos, nós trazemos no coração o amor à doutrina espírita, o amor ao nosso Mestre Jesus e o amor aos animais. Nós já os vemos como seres dotados de alma. Acima de tudo, para nós, o fascínio pelos animais está no fato deles serem tão inteligentes, terem tanta consciência, demonstrarem os seus sentimentos e as suas emoções e, particularmente, estarem livres para viver a reencarnação conforme os desígnios do Senhor nos processos de evolução. Nossa maior alegria é vê-los em paz. Todo o nosso trabalho é para que se realizem os planejamentos do Mestre para cada indivíduo reencarnado no corpo físico de um animal no planeta Terra. É cumprirmos todas as diretrizes possíveis dentro de nossa pequenez, das colocações feitas por Emmanuel, por André Luiz, pela Revista Espírita, pelo Espírito de Verdade e tantos outros. Blackfish nos alerta em relação, primeira maneira como nós temos que analisar as coisas, porque é bem da verdade. Se nós formos sinceros em nossas análises, se nós nos lembrarmos de tudo que nós estudamos até hoje, se nós realmente confiarmos, por exemplo, nas colocações de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, reconheceremos por nós mesmos, na humildade, na compaixão de que todos somos dotados, na piedade e no amor aos animais, que a condição deles, seja ela num parque aquático onde estão presos, no zoológico onde estão presos, na situação de testes em que passam por sofrimento, nas linhas de abate, todos nós reconheceremos que, obviamente, aquela não é a melhor condição. Aquela não é a condição ideal, eles estão sofrendo nesta condição. Porque se assim o fosse, eles teriam sido colocados já nesta situação. Então são alertas que devem ser, para nós, cada vez mais esclarecidos. Olha, eu vou iniciar com uma frase que está no livro Alvorada do Reino, muito importante, para que nós nos lembremos, por exemplo, de que nós, como espíritos em evolução, olha, nós que somos espíritas mais do que tudo que nos acontece a gente pensa, vou num centro espírita, vou tomar um passe, agora que nós ainda estamos vivendo uma situação de pandemia, em que muitos centros espíritas são fechados, nós nos sentimos até um pouco, às vezes, órfãos, estamos aprendendo os caminhos da ligação do pensamento, a importância da prece, a essência da vivência do Evangelho, o poder da fé, a confiança em nosso Mestre Jesus e em seus caminhos. Ou seja, constantemente nós contamos com aqueles espíritos superiores a nós, nos estendendo as mãos a fim de aliviar as nossas dificuldades, a fim de nos trazer o consolo, de nos esclarecer a mente, de nos dar diretriz. Mas isso também nos mostra que nós temos uma responsabilidade por aqueles que vêm antes de nós, dos nossos irmãos animais. Então nós vamos começar a trazer este caminho através de uma frase que está no livro Alvorada do Reino, na Senda da Evolução, é o capítulo Espírito Emmanuel, Psicografia,
de Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim, olha, desse modo se pedes proteção e arrimo aos que te precederam na vanguarda do progresso, e se aguarda a assistência dos benfeitores que de mais alto te observam as esperanças, compadece-te também das criaturas humildes que laboriosamente se agitam na retaguarda, peregrinando ao teu encontro. Se é justo esperar pelo amor que verte sublime do céu em teu benefício, é preciso derramar este mesmo amor nas furnas da terra, a que consciências fragmentadas se acolhem com tanto contigo, para que se eduquem e aperfeiçoem. Então, trazendo esta vivência em nossa mente já de início, vamos olhar com este olhar de quem é um espírito em fase de humanidade que tem uma responsabilidade traçada pelos planos superiores para com nossos irmãos animais. Vamos observar, então, o documentário a partir dos olhos do espírita, dos olhos do cristão, dos olhos do ser humano, para que sejamos capazes de criticar com o amor, criticar com a lógica do Evangelho, com a fé de nosso Mestre Jesus, e compreender os caminhos que estamos fazendo, que caminhos precisamos fazer. Então, este é o convite, acima de tudo, a olharmos Blackfish, a avaliarmos Blackfish. Em parte do documentário, nós veremos, por exemplo, algumas coisas que nós já falamos aqui, mas que vale reforçar, porque como o documentário terá como processo principal vislumbrar a vida das baleias, é imprescindível que nós olhemos para as baleias na condição que hoje nos demonstra a ciência. Por exemplo, a ciência nos demonstra que as baleias têm no cérebro, que foi feito um escaneamento do cérebro das baleias, elas têm no cérebro um prolongamento da área do limbo, que é justamente onde estão localizadas as emoções, demonstrando que elas têm uma vida emocional extremamente complexa. Não é só que elas têm sentimentos e emoções. A ciência demonstra, até o comportamento delas demonstra, que as emoções e os sentimentos nas baleias estão elevados a um nível superior que de todos os outros mamíferos. São dotados de uma capacidade subliminar de percepções emotivas. Também as baleias têm várias comunidades dependendo da localização do planeta, ou seja, nós, por exemplo, seres humanos, temos diferenças de culturas entre nós brasileiros, entre os argentinos, entre os mexicanos, entre nós brasileiros e os europeus e assim por diante. Falamos línguas diferentes, temos maneiras de viver diferentes, temos costumes diferentes. Também as baleias têm linguagem diferente, culturas diferentes e comportamentos diferentes de acordo com a parte do planeta Terra em que elas habitam, muito semelhante a nós. Outro detalhe muito importante, as baleias têm uma vida social extremamente complexa. Tudo que elas fazem é em sociedade. Um exemplo que nos traz o documentário, quando elas encalham na praia, elas encalham muitas vezes, a grande maioria das vezes, em grupo, porque elas vivem em sociedade. Elas se alimentam socialmente. São uma comunidade basicamente matriarcal e os filhos nunca se afastam da mãe, mesmo que constituam nova família. Então, são olhares que vão ser importantes, nós vamos reforçar isso ao longo do documentário, mas é importante nós já irmos vendo este processo para entendermos o documentário. Então, meus amigos, vamos dar início ao nosso bate-papo sobre Blackfish. Bom, Sandra, começando a falar sobre o documentário, a gente traz aí a visão dos treinadores especificamente. Tem vários depoimentos de treinadores no documentário, em especial do SeaWorld, que ele foca muito, né? Esses treinadores não tinham experiência, não tinham formação em biologia ou veterinária. Para ser um treinador desses parques aquáticos, bastava ser um bom nadador. E a maioria aderia a essa convivência com os animais, né, porque eles achavam muito lindo aquela questão lúdica, a ilusão de que realmente os shows mostravam, né, essa beleza por trás das coisas. Isso para os parques é muito bom, né? Pois eles conseguiam capacitar esses jovens, lhes ensinando uma maneira mais conveniente de como eles fariam esses trabalhos, na falsa ilusão de que baleias viviam mais tempo, tinham uma vida maior, né? Quando viviam em tanques, porque eles possuíam um atendimento veterinário constante.
o que na verdade é uma inverdade, né? Porque as baleias, quando estão livres e em alto mar, como é normal na sociedade delas, têm expectativa de vida de 100 anos para as fêmeas e 80 anos para os machos, enquanto que em tanques elas vivem apenas 35 anos. Isso é realmente algo chocante para a gente, né? Antigamente também eram muito abafados esses incidentes com os animais. E na maioria das vezes, quem era o culpado por esses incidentes eram os próprios instrutores. O que fica muito marcado com relação aos treinadores é que esses profissionais acabam criando vínculos com os animais que treinam e acham que estão fazendo algo muito bom para eles, deixando eles em cativeiro e cuidando deles. No documentário também é mostrado que mais de um treinador nem sabia que iria trabalhar treinando os animais, porque eles achavam que ia fazer alguma outra função e acabavam sendo admitidos como treinador. Um episódio que chocou a mídia na época foi o do treinador da baleia, que se chamava Kasatka. Essa baleia agarrou o pé do treinador, Ken Peter, levava ele até o fundo do tanque, ficava lá por um período, depois submergia e ia até o topo, conseguindo colocar o treinador para fora da água. Nesse momento, né, o treinador fazia carinhos, ele sempre se manteve calmo em todo momento. Aí a baleia afundava de novo até o fundo do tanque, ficava mais alguns minutos, voltava, ficou nesse processo por algum período. Em determinado momento, a baleia acaba soltando o treinador e ele consegue sair ali para a beirada do tanque, com ferimentos, tal, sendo auxiliado ali para os outros treinadores. E esse episódio foi relatado pelo próprio parque para ressaltar como eles treinam bem os funcionários, para exemplificar como todos devem se portar diante de um incidente. Uma coisa que fica muito marcada, né, Tiago? Você falando, eu estava justamente pensando isso, é que todos eles tinham uma ideia romantizada do SeaWorld, como a gente tem as propagandas muito bem feitas, né? A música que tem no show. Quando as pessoas visitam o SeaWorld, não é só o show, elas muitas vezes visitam os aquários e conseguem ver as baleias nadando dentro do tanque. Cria uma imagem, uma forma assim, fascinante de estar com esses animais. Então, você entrar na água com um animal como esse, gigantesco, e a ideia de que você pode brincar com esses animais, uma coisa que eles dizem muito, que é o melhor emprego do mundo, né? A ideia que eles têm quando eles começam é que é o melhor emprego do mundo. E quando a gente olha, se nós não tivéssemos todo o conhecimento que nós temos, se nós não tivéssemos o estudo da doutrina espírita, incontáveis livros estudando sobre a relação entre homens e animais, Blackfish e outros documentários, nós poderíamos ter essa mesma ideia. Nossa, é o melhor emprego do mundo. Nossa, que coisa incrível essa relação com as baleias. Nossa, como é legal no parque elas jogarem água na gente, assim por diante. Então, eles mesmos se colocam na posição de quem também, dentro desse processo, dessa imagem criada pelos parques aquáticos, toda essa imagem ela não é transmitida apenas ao público que frequenta o parque, que paga o ingresso para assistir, que vê as propagandas na TV, que vê as propagandas da internet, que vê as propagandas nas agências de turismo. Esta imagem muito bem construída, ela também é passada aos treinadores. Eles também têm uma ideia de que eles estão fazendo o melhor pelos animais. E eles falam ao longo do documentário que a observação vai mostrando para eles que não. Tem a fala de uma treinadora que me marcou muito quando eu assisti novamente agora, um documentário que ela fala assim, olha, nós achávamos que todo o treinamento é uma extensão natural do comportamento das baleias. Então, que tudo que eles estimulam as baleias a fazer nos parques é uma extensão do comportamento natural das baleias. Nós vamos ver aí ao longo de vários documentários, a gente já falou no The Cove, nós vamos falar uma coisa marcante nos documentários, é justamente desse processo que é praticamente uma conspiração para esconder a realidade. Essa conspiração está presente, meus amigos, em todo o processo de exploração animal. Eu posso, sem a menor sombra de dúvida, dizer que eu sei que os meus amigos aqui hoje, os voluntários da SEAMA e muitos outros que não são voluntários da SEAMA nem espíritação, mas que estão dentro do processo de olhar o que realmente acontece com os animais, eu posso dizer que é uma conspiração mundial que visa esconder a todo custo
o processo de crueldade pelo qual passam os animais. E não é diferente a situação dos parques aquáticos. Então, porque, olha, o documentário relata, por exemplo, mais de 70 acidentes com treinadores. Acidentes mais graves, acidentes menos graves, e os treinadores não sabem disso. Os treinadores acreditam que o que eles estão fazendo ali é o melhor para o animal, que eles estão quase protegendo o animal da situação externa. E isso é uma linguagem que se usa muito quando nós falamos de animal em cativeiro. Mas é uma inverdade. Então, este nosso olhar, nós que conhecemos a doutrina espírita, nós que sabemos o poder do pensamento, o poder da egrégora, a força do magnetismo, a força da palavra e a força da ignorância, porque a ignorância nos faz aceitar aquilo que nos é dito. Somente o conhecimento nos permite ter uma avaliação sincera, um processo claro e lógico do que basicamente está ou não de acordo com as leis divinas. E nós vemos isso de novo em Blackfish, toda uma conspiração que envolve vários parques aquáticos, que esconde uma série de processos, desde como as baleias chegaram até lá, coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho, até o que acontece com as baleias dentro dos parques aquáticos, o que acontece com os treinadores e assim por diante. É uma rede de informações. Mas, meus amigos, todos os caminhos que não estão de acordo com os caminhos divinos, uma hora se revelam. Toda árvore que meu pai não plantou, nos diz o Mestre Jesus na parábola da figueira seca, será arrancada. Então, todos os caminhos que efetivamente não estão de acordo com as leis divinas, não estão de acordo com os processos que levarão o planeta Terra à regeneração, serão desvendados para que caminhos de luz e de esperança sejam feitos. É isso que nos conta, por exemplo, o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos traçando realmente que são tempos de se modificar a estrutura, de tirar realmente a venda dos olhos humanos e criar um caminho em que a verdade seja vista e se dissipe o orgulho, se dissipe o egoísmo, para que efetivamente seja o amor ao próximo, a lei divina que deve levar o planeta a um novo patamar de evolução. Então, tudo isso é preciso que nós tenhamos em mente a fim de entendermos o porquê existe essa conspiração e que esse processo vai acabar. E eu posso dizer, a gente fica muito feliz que esse processo vai acabar porque a gente fica muito compadecido do que ocorre com os animais. Nos diz o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aí a gente pensa, né? Mas como que as baleias elas são capturadas? Como que elas chegam nesses parques aquáticos? Durante o documentário, um dos caçadores que participou das capturas em Washington, ele dá um depoimento. Ele conta que durante essa caçada, para agrupar as orcas na Bahia, eles contavam com observadores em aviões e lanchas, e que os animais eles eram acuados com bombas feitas com tochas de acetileno e redes de arrastão. A gente viu aí no episódio anterior que para os golfinhos eles também se utilizavam de artifícios que afetavam a audição dos golfinhos. Aqui, no caso, eles assustam as baleias, eles acuam elas num canto através de bombas, olha que perigo. Usando também bastante rede de arrastão para poder acuar a família como um todo. Ele conta que durante uma dessas caçadas, os alvos eram sempre os bebês, eram sempre os filhotinhos que eles levavam para os parques. Eles estavam cercando uma família na baía próxima e as mães que já estavam observando, vendo que tinha algo perigoso, o grupo se separa. Então, parte da família vai em direção à armadilha, enquanto as mães elas fugiam com os bebezinhos no sentido oposto. Olha o nível de inteligência desses animais e o senso de coletividade dessa família protegendo uns aos outros. Porém, quando eles capturaram essa família, eles viram que os bebês não estavam lá e os olheiros que estavam no avião avisaram os caçadores e eles acabaram indo atrás e prendendo os filhotinhos que estavam com essas mães fugindo. Após pegar os bebês, a família toda tinha sido liberta, mas eles não iam embora, eles ficavam ali próximo, observando o que os caçadores estavam fazendo, tirando os bebês da água, e que eles choravam, estavam inquietos, eles tentavam se comunicar na linguagem deles própria,
mas que era muito triste, que era muito tocante ver aquilo, que os animais simplesmente não fugiam, eles estavam ali próximo ao perigo e eles não queriam fugir, eles queriam os bebês deles, eles queriam tentar socorrer, tentar recuperar os bebês. E ele disse que foi muito triste, ele chorava vendo aquela cena, mas acabava continuando fazendo o trabalho dele, porque não tinha muito o que fazer. Ele conta também que a gota d'água para ele foi que durante uma dessas caçadas, após retirar os bebês da água, perceberam que na rede de arrastão havia ficado 3 baleias mortas durante o processo, e que para esconder essas baleias mortas, o responsável pelo grupo que estava ali caçando, fez com que eles entrassem na água, abrissem a barriga dessas baleias, colocassem pedras e âncoras e deixassem os corpos irem para o fundo do mar, a fim de esconder esse ato, essas mortes não necessárias. Nesse momento, ele compreende que se é necessário esconder, é porque algo muito errado estaria acontecendo. Após esse episódio, Washington acaba proibindo a caça das baleias em sua costa, e eles acabam transferindo essa caçada para lugares mais longe. Então, eles começam a caçar na costa da Finlândia. Tílico foi um desses animais caçados no Ártico. Ele foi capturado em 1983, com apenas 2 anos de idade, tinha 3 metros de comprimento. Ele foi raptado de sua família no Ártico para ir para um parque em Vitória, no Canadá. O nome do parque era o Sealand, na época. Esse Sealand, ele era um parque que basicamente eram redes numa encosta ali de Vitória, né? E as baleias ficavam num espaço confinado nessas redes. Seu treinamento foi à base de punições. Ele era colocado junto com outras baleias mais velhas e já treinadas. Quando eles recebiam comandos, se ele não obedecesse, ambos os animais eram privados de comida. A baleia, que já era treinada, ficava frustrada pela punição e acabava batendo e mordendo no Tílico. Era possível ver os arranhões e os machucados nele. À noite, os animais eram confinados em módulos, que eles chamavam de módulos, que eram tanques minúsculos de metal que possuíam 20 metros de comprimento por 9 metros de profundidade. Eles colocavam os animais juntos, então eles ficavam praticamente imobilizados ali a noite toda. Durante o inverno, esse período era ainda maior. Como eles não gostavam de ficar dentro desses tanques, o que os treinadores utilizavam para que eles fossem para lá, deixavam eles sem comida por um tempo, para forçar essa entrada dentro desses módulos. E lá dentro as agressões só aumentavam. Contam os treinadores que era desesperador ter que trancar eles lá e sabendo o que ia acontecer e sabendo o estado que eles iam encontrar os animais na manhã seguinte. Tílico, então, ele era um animal muito estressado nesse parque, ele era um parque menor, com pouca estrutura, os treinadores, eles não tinham uma didática muito boa, então o animal, ele era psicologicamente afetado e estressado. Durante uma apresentação, o Tílico, ele acabou puxando a perna de uma tratadora para dentro do tanque e ele matou essa tratadora. Era uma tratadora muito querida, ela era atleta também, a nadadora, a Kate. Acabou repercutindo negativamente na mídia esse caso, porque a menina era muito jovem e morreu atacada pelo Tílico. O parque alegou que foi, na verdade, a tratatora que escorregou e que foi um acidente, que foi culpa dela, mas o parque não aguentou as consequências e acabou fechando. E o Tílico, apesar desse acidente, ele acabou sendo comprado pelo SeaWorld, porque ele era um animal macho e eles queriam o Tílico para fins de procriação. E ele era uma das atrações principais no parque do SeaWorld durante muitos, muitos anos. Os tratadores de lá, eles adoravam trabalhar com o Tílico, porque ele obedecia, ele era uma graça. Mas eles não faziam ideia de todo o sofrimento que ele tinha passado durante os seus primeiros anos de treinamento, de adestramento. E é muito triste a gente ver essa história do Tílico dentro desse parque menor e acabou depois sendo transferido para um parque maior, onde tinha mais estrutura, mas continuava sendo explorado nesses atrativos comerciais. No SeaWorld, como atração principal, ele também convivia junto com baleias fêmeas. Nós já vimos aqui que baleias fêmeas, elas são mais dominantes, então elas acabavam também brigando muito com o Tílico, machucando muito o Tílico. Ele vivia sempre machucado, sofrendo ataques dessas outras baleias com as quais ele convivia.
Durante muito tempo, ele ficou isolado num tanque ao fundo do parque. Ele era trazido como a atração principal para o encerramento dos shows, né, para jogar água nas pessoas. Eles utilizavam o material genético do Chilicon para que as fêmeas fossem artificialmente inseminadas. Durante essa vida de cativeiro do Chilicon, ele acabou matando mais uma pessoa, diz o parque que foi um acidente, que o rapaz escorregou, que o rapaz acabou tentando nadar nesse tanque do Chilicon e acabou se afogando, mas o que os tratadores contam durante o documentário é que quando eles foram dar um bom dia pro Chilicon, né, numa manhã, eles simplesmente encontraram o Chilicon com esse rapaz morto nas costas, desfilando com esse rapaz nas costas, e que esse rapaz ele estava completamente mutilado. Então, realmente foi acabou sendo um ataque, o rapaz foi morto pela baleia dentro do tanque. Mas ninguém sabe ao certo como se deu esse incidente. E a última morte que o Chilicon causou foi o incidente com a Dawn Bronchal, que era uma treinadora extremamente experiente dentro do SeaWorld, com mais de 20 anos de carreira. Ela era muito querida de todos. Ela acabou sendo puxada pelo Chilicon para dentro do tanque e não resistiu e morreu nesse incidente, que foi uma das fatalidades que acabou levando o Chilicon a ficar cada vez mais isolado em sua vida. E acaba que o Chilicon morre em 2017, extremamente doente, fora todo o problema psicológico, toda a tortura psicológica que ele sofreu durante a vida inteira dele. Ele acaba morrendo isolado, sozinho, num tanque, com a sua saúde completamente afetada, aos seus 35 anos de idade. Desses 35 anos de idade, 33 presos em cativeiro após o seu rapto no Ártico. Nádia, o Chilicon foi realmente o principal personagem dentro do documentário. E o que nós notamos, efetivamente, é que todos os treinadores que trabalharam com o Chilicon compadeciam-se profundamente da situação dele, né? O Chilicon, quando ele chega jovem, um filhote, que aí é o primeiro impacto que nos faz observar, veja, é um filhote que foi tirado da sua família, ele era um filhote de 2 anos, que é retirado da sua família, com a família toda ao redor, chamando ele se vendo sendo separado da família. Quando ele chega ao parque, e que eles ficam nessa situação terrível que você descreveu, quando ele vai para o SeaWorld, que ele já está mais velho, ainda é um filhote, mas está mais velho, ele tem o dobro do tamanho do maior animal do SeaWorld. Então, ele o tempo inteiro, durante toda a vida, foi um animal muito grande. Praticamente tudo que ele conheceu, todas as referências dele estavam nos parques. Então, assim, uma coisa importante que eu acho que é importante nós ressaltarmos, que houve, por parte do SeaWorld, uma tentativa que fica muito clara no documentário e fica clara quando você assiste as várias reportagens de imprensa, que o SeaWorld fala uma coisa, depois volta atrás e fala outra, mas uma tentativa de dizer assim, ó, o Chilicon é uma baleia assassina, mas é só ele. E nós vamos ver agora, a Natália vai conversar um pouco conosco sobre a situação de confinamento, e nós vamos ver realmente o processo de psicose que se desenvolve dentro da situação de confinamento. Chilicon, se nós nos espelharmos nele, como nós nos sentiríamos? Se nós fôssemos retirados de nosso núcleo familiar, com 2 anos de idade, vendo os nossos pais, os nossos irmãos, nos chamando, gritando, pedindo para que não fizessem isso conosco, impassíveis diante da situação por não poder reagir, nós fôssemos retirados, aprisionados em um lugar fechado, com 2 crianças mais velhas que nós não conhecêssemos e que nos batessem o tempo inteiro. Todas as manhãs acordaríamos todos machucados, cheios de hematomas, de arranhões e de mordidas. E aí passamos o dia num lugar um pouco mais amplo, apanhando. À noite, apanhando sem parar. Como reagiríamos? E como seria se toda a nossa vida se constituísse de um processo em que estivéssemos fechados dentro de um local, apanhando durante toda a noite em que estamos fechados e durante o dia também? Veja só, as baleias que estavam já ali no Sealand e no SeaWorld foram caçadas nos Estados Unidos, porque naquela época ainda era permitida a caça em Washington. Quando o Chilicon foi caçado, ele foi caçado no Ártico, que não era mais permitido a caça em Washington. Ele vem, então, de uma região completamente diferente, ou seja, comunidades diferentes,
culturas diferentes, conforme nós conversamos no início do podcast, e uma linguagem, uma língua diferente. Então, ele vem para um núcleo ao qual ele não pertence. E olha, tem uma coisa que nós precisamos levar em consideração acima de tudo. Aqueles animais que já estavam lá, tanto no Sealand quanto no SeaWorld, já estavam numa situação difícil, já estavam fechados no ambiente, e aí se acrescenta um novo animal para deixar o ambiente menor ainda. Então, são olhares que nós precisamos ter. O que mais vai nos chamar a atenção é o fato dele ter provocado a morte, né, de 3 tratadores, de 3 pessoas, 2 tratadores, uma pessoa não era um tratador. Mas o que o levou a este nível de estresse? Que tipo de vivência ele teve? Como ele se defendia? Como ele podia sair de onde ele estava? Ele estava completamente submisso a uma situação de sofrimento, de espancamento, de dor, de prisão, aprisionado. Olha, meus amigos, desde a situação ali da caça, é que o depoimento do rapaz que participou do processo, ele diz assim, era como tirar uma criancinha de sua mãe. Até o processo de desencarne do Tirikum, tem uma frase imprescindível que nós devemos levar em consideração. Importante, o que é que nós estamos fazendo? Bom, Sandra, eu vou falar um pouco mais da vida das baleias no confinamento. Há muito tempo atrás, a única visão que tínhamos das orcas era transmitida pelo filme Baleia Assassina, acho que muitos de vocês vão lembrar. Mas, na verdade, até hoje não há nenhum incidente registrado com os animais em seus habitats naturais. Se a gente for pesquisar, pode jogar no Google, pode pesquisar por aí, a gente não vai encontrar nenhum incidente. Após anos de convívio com elas, as pesquisas mais avançadas percebe-se que são seres dóceis, eles são muito dóceis. Eles gostam de convívio social, como já foi falado aí anteriormente. São extremamente inteligentes, eles têm a linguagem complexa e são excelentes pais e vivem em comunidades. É sempre importante ressaltar que uma baleia em seu habitat natural, ela passa 95% do seu tempo submersa, chegando a profundidade de até 300 metros. E ela pode nadar aproximadamente no mar, no oceano, 160 quilômetros por dia. Esses dados, eles chocam, se compararmos com a realidade das orcas em confinamento. É muito triste essa realidade em confinamento, pois elas acabam muitas vezes nem nadando, só trabalhando e sendo exploradas. Não tem como nadar numa piscina com medidas de 30 por 15 metros e apenas 10 metros de profundidade. A diferença é gritante. Os animais, eles se apresentam quase todos os dias, várias vezes ao dia, com plateias barulhentas, ou seja, eles são explorados o dia inteiro, e normalmente 7 dias por semana. As baleias, elas são trazidas de diferentes regiões e elas são colocadas juntas. Elas não sabem se comunicar, pois a linguagem é diferente entre as comunidades. Então há um choque de realidade quando elas se encontram. Existem animais dominantes, gerando diversas brigas. Com isso, eles acabam se agredindo, se mutilando, até mesmo ficam com problemas psicológicos e se automutilam. E com isso, o tanque sendo tão pequeno, lá dentro eles não têm como fugir um do outro. Então acaba sendo aquele show de horrores. O Tilikum chegava a passar mais de 3 horas imóvel em seu tanque. Já pensou um animal passar 3 horas imóvel, como se estivesse morto? Mas não, ele estava vivo, depressivo, triste, sem esperança nenhuma. E uma coisa importante também é ressaltar, as baleias fêmeas, elas não tinham mais sorte que o Tilikum, não. Forçadas a procriar seus bebês, eram tirados de seu convívio. Ou seja, além delas serem forçadas a procriar o tempo inteiro, e eles ainda tiravam os bebês. Como a gente falou já, as baleias, elas são acostumadas a viver, né, entre a comunidade, a família, eles não se separam. Então imagine a dor tirar esses bebês das suas mãezinhas, bem bebezinhos mesmos. Os tratadores contam que as mães choravam dias seguidos, gritavam e ficavam enlouquecidas sem os seus bebês. Era uma coisa impressionante, era uma agonia ficar escutando, ficar vendo aquilo. Uma treinadora, certa vez, ela reclamou com os administradores do parque, que comunicaram a ela que o bebê recém-nascido de uma orca iria para um parque em outro estado. E aí ela acabou reclamando, né? Falando que a mãe ia sentir falta, contando, relatando tudo o que acontecia.
Eles deram risada dela, caçoando, dizendo: pobre bebezinho, o que vai fazer sem sua mãe? E diante do ataque, ela se calou. Não tinha o que falar, não tinha o que argumentar, não tinha o que fazer. E diversos casos de separações são contados no documentário também. Vocês vão ver, vocês assistindo, vocês vão ver que vão ser contados diversos casos desses. Muito triste. Fora as brigas, teve também um episódio de uma baleia em 1988, a Cork. Ela sangrou até a morte em seu tanque, após uma briga onde teve seu maxilar quebrado, que atingiu uma artéria da cabeça. Diante desse horror vivido, os animais estressados atacam seus treinadores constantemente. Mais de 70 casos já haviam sido registrados até o momento em que o documentário foi realizado. Ou seja, aí fica uma reflexão para todos nós. Será que realmente esses animais são culpados? Ou a culpa dos seres humanos, nós seres humanos, que acabamos colocando esses animais nessa situação? Ouvindo a sua fala, Natália, eu me lembro de uma colocação que está no documentário, em que um dos especialistas em baleias orca, um observador, num depoimento no tribunal, questionando sobre a morte da treinadora, que foi o que gerou efetivamente o documentário, que é a morte da Dal Branshaw, perguntam para ele o que é que nós aprendemos sobre as baleias. E ele conta que ele está com a pasta da primeira treinadora na mão, aquela treinadora que o Tilikum mata no Sealand, e a outra da Dal Branshaw, que ele mata no Seawood. Há uma diferença de 20 anos entre os dois desencarnes. Ele olha e fala, nós não aprendemos nada. Então, a bem da verdade, naturalmente que o confinamento gera processos de psicose. Um dos treinadores ligados ao SeaWorld e não ligado a esse grupo de treinadores que observa a situação dos animais mais claramente, ele declara o seguinte, que, na verdade, é uma tentativa de demonstrar que o cautiveiro causa psicose, mas que somente o Tilikum teve esse comportamento, e nós vemos aí, por tudo que você nos relatou, que não é uma verdade. O confinamento causa psicose em qualquer um. Nós, passando agora por esse processo de pandemia, num confinamento parcial, nós estamos entrando num processo mais acentuado de quadros de distúrbios psicológicos. Imagina estes animais que ficaram décadas nesta situação. Então é natural que haja um desvio psíquico. Nós estamos aí falando, reforçando, de animais que têm uma vida sentimental e emotiva complexa. Muitos cientistas dizem o seguinte, quando eles demonstram seus comportamentos de raiva, de tristeza ou de amor, provavelmente eles estão realmente sentindo raiva, tristeza ou amor. Não é uma interpretação do homem olhando o comportamento dos animais. É muito provável que esse seja realmente um comportamento ligado ao sentimento que eles estão apresentando. Então, é impossível efetivamente avaliarmos a condição destes espíritos que nós submetemos a esta condição de escravidão. É impossível avaliarmos a que ponto a consciência deles foi efetivamente impactada, deturpada, que tipo de trauma nós ocasionamos durante esta reencarnação deles, com a separação de suas famílias, com o confinamento a que nós os infligimos, com a situação em que eles passam a ser explorados nos shows, com barulho, com as pessoas, a constante exploração para que estes animais, com este nível de inteligência, com este nível de consciência, com este nível de sentimentos, dotados de livre-arbítrio, com uma vida social rica, com a capacidade de formar vínculos familiares profundos, estes animais são submetidos a esta situação em que eles fazem truques para sequer terem acesso à alimentação. Que tipo de impacto emocional nós estamos causando a eles que gera este retorno de comportamento? Qual é a imagem que nós vamos imprimir na consciência desses animais, no inconsciente profundo destes espíritos que caminham em seu processo de evolução e que estão evoluindo dentro do processo de evolução? Que imagem do que significa ser humano nós estamos impactando no inconsciente profundo destes animais? Há uma frase que está dita dentro do documentário em que um dos treinadores diz assim, daqui a 50 anos nós vamos olhar para trás e dizer, meu Deus, que época de barbaridades.
E ele diz isso porque ele conviveu com as orcas e que aí, para nós, representa a bandeira da época de barbaridades que nós vivemos diante da relação que nós mantemos com os animais. E vejam, meus amigos, qual a justificativa para a situação em que se encontram os animais nesses parques aquáticos? Muitos vão justificar que é para uma condição educacional. Que tipo de educação nós estamos dando para as nossas crianças? Que nós podemos retirar nossos irmãos em evolução? Que nós podemos sequestrá-los de suas famílias e prendê-los para que eles sejam vistos em jaulas de vidro, fazendo truques na água? O que aprendemos sobre o comportamento deles se o comportamento está completamente desviado na situação de confinamento? Onde está aí inserida a mensagem do Cristo de amor ao próximo? Onde está inserida a colocação de Emmanuel que nos diz para cuidarmos de nossos irmãos animais como somos cuidados por nossos irmãos mais velhos de jornada, espíritos de luz que nos estendem a mão em amparo e auxílio, em cuidados e em amor? Qual a mensagem que nós estamos deixando marcada na Terra em relação aos nossos irmãos animais? Qual o tamanho da expiação da humanidade diante de tais males causados? Por isso, meus irmãos, realmente, nós que compreendemos mais a fundo a condição destes espíritos em evolução, que sabemos sobre o desenvolvimento da consciência ao longo do processo da evolução, sabemos, estudando o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, do desenvolvimento do cérebro, à medida que o espírito evolui, recebe um corpo físico e um cérebro cada vez mais elaborado. Que estágio de evolução estão esses espíritos, cujo cérebro representa uma vida emocional e sentimental tão complexa, cuja lei de sociedade, que é uma lei divina, está tão marcada em sua convivência neste âmbito familiar? Que nível de consciência já alcançaram estes espíritos? E aqui nós estamos submetendo estes nossos irmãos. Então, meus amigos, voltando aí ao início do nosso podcast de hoje, olhando as colocações de Emmanuel nos chamando a atenção, estudando o prefácio de Evangelho segundo o Espiritismo, compreendendo as colocações de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, é um fato real a se considerar. A necessidade efetiva de mudarmos de imediato a relação que nós mantemos com os animais e podemos completar a este processo toda a descoberta da ciência. Sandra, diante desse cenário de confinamento de baleias, observamos como estamos afetando negativamente o comportamento dócil desses animais. Como prejudicamos a saúde mental de cada um deles, aumentamos o quadro de psicose. E podemos ver essas consequências no exemplo do caso da Dawn, que foi a tratadora do Tírico. No dia da morte dela, a apresentação da tarde havia sido um fiasco e foi cancelada na metade por falta de cooperação das baleias. Assim, no número final, a treinadora se sentiu pressionada em fazer um bom encerramento com o Tírico e fez diversos números com ele, e em determinado momento ele não escutou um comando da treinadora e acabou ficando sem a sua recompensa. Ele também percebeu que a Dawn estava ficando sem peixes, pois suas recompensas estavam diminuindo. No final da apresentação, ela se deitou na água junto da baleia, e nesse momento, ele agarra o braço da treinadora e a puxa para dentro do tanque. Podia ser apenas uma brincadeira. Podia ser um reflexo da sua frustração ou do estresse contínuo que ele sempre passava. Não sabemos. O que sabemos é que realmente a sua tratadora acabou morrendo. Mas se Tírico tem um histórico de agressividade e por tanto tempo, por que mantê-lo preso? Infelizmente, o marketing é muito forte e as pessoas querem ter o contato, tirar foto com esses animais, divulgar nas redes sociais, enfim, o dinheiro que circula é muito grande. Esses fatores incentivam o consumo dessa atração turística. O SeaWorld alega que o parque é fundamental, pois, como nas palavras deles, né, entre aspas, não conseguiríamos construir uma sociedade com o valor que colocamos em mamíferos marinhos sem eles. Fecha aspas. Os constantes acidentes com os treinadores e tratadores, diz a empresa, que é culpa dos próprios tratadores. Mas a OSHA, uma organização que se refere à legislação americana sobre
Segurança e Saúde no Trabalho, defende que o parque não é só responsável pelos acontecimentos, como tem plena consciência dos riscos, apesar de insistir que os animais são dóceis e não representam risco aos tratadores, e que os acidentes são casos isolados. Bom, a gente pode perceber aí ao longo do episódio que os números não mentem, né? Em seus habitats naturais não há registro de nenhum caso, enquanto que nos parques aquáticos há registro de mais de 70 episódios só até o momento do lançamento desse documentário. Após uma ampla divulgação na mídia dos acidentes ocorridos e da realização do documentário, a empresa SeaWorld anunciou em 2016 que não iria mais capturar baleias e nem deixar que procriem nos tanques, sendo a geração atual a última em confinamento. Nos parques, há ainda 29 baleias, sendo aproximadamente 10 delas filhos de Tírico. Meus amigos, riquíssimo documentário, cheio de informações. Depois desse documentário, caiu sensivelmente a renda dos parques aquáticos, principalmente do SeaWorld, por uma simples razão. A nossa ignorância sobre os fatos nos faz acreditar em uma coisa que não é real. Então, efetivamente, toda a propaganda criada ao redor, toda a fala criada ao redor, fez com que os frequentadores dos parques acreditassem que estavam, inclusive, colaborando com as baleias, permitindo com que elas pudessem interagir com eles. E depois desse documentário, toda esta realidade que nós descrevemos aqui, pelo menos em parte, comentamos com vocês, para que possamos olhar juntos, sentir juntos, avaliar juntos, para que possamos nos compadecer de Tílico, nos compadecer de todas as baleias, da condição das famílias que foram deixadas no mar, nos compadecer das mães, estamos aí, não uma semana do Dia das Mães, né? Nos compadecer destas mães que foram separadas de seus filhotes. E olha, gente, quando a gente fala foram separadas, dá a impressão que os filhotes nasceram e separaram com alguns meses, mas não. A média de idade de separação dos filhos, das mães, ou seja, essas crianças que reencarnaram nessa condição e que estavam vinculadas às mães e foram enviadas a outros parques, é de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, que são filhotes. Para uma baleia que vai viver 100 anos, um macho que vai viver 80, 4 anos é um bebê. Então, mas é uma separação dolorosa, sentida, marcada. Então, todo esse processo faz com que o nosso coração se encha de piedade, de tristeza. É uma mistura de sentimentos. É uma tristeza pela condição em que eles se encontram. Dá uma revolta que às vezes nos afasta do evangelho, da piedade, da misericórdia. E até uma tristeza para conosco mesmo, que se não tivermos oportunidade de estar nesses parques em algum momento, podemos ter tido o desejo de estar ali. Nos traz assim uma mistura de sentimentos. Por isso, o conhecimento sobre a vida futura é imprescindível. O entendimento de que nós chegaremos à regeneração e que os parques aquáticos, os zoológicos, os abatedouros, os laboratórios que fazem testes em animais e todos os pontos do planeta em que os animais sofrem a exploração e a crueldade humana simplesmente deixarão de existir para um novo convívio entre homens e animais de paz, esperança, amor ao próximo e da prática do Evangelho. Então, o entendimento sobre isso nos traz um alívio ao coração, mas uma responsabilidade na alma. Uma responsabilidade porque cabe também a nós ativar este processo de mudança, criar pequenas revoluções do bem, pequenos processos de conscientização ao nosso redor, para a nossa família, para os nossos amigos em nossas redes sociais. De tal forma que seja a nossa fala a fala dos animais, aliás, eu vou até inverter, de tal forma que a fala dos animais utilize-se de nossa fala para que seja a voz deles a ecoar a verdade aos ouvidos humanos. Porque realmente, a maioria das pessoas tocadas de compaixão não querem participar de um processo de horror em que filhos são separados das mães, ou em alto mar, ou em cativeiro, em que a exploração acomete os animais.
em que eles são vistos na situação de brinquedos em parques, em que o estresse causa neles uma psicose tão grave que eles perdem todas as suas referências reais, passando a vivenciar uma situação em que foram submetidos, tornando-se violentos ou agressivos, ou solitários, ou deprimidos, ou tudo isto junto. Nós não queremos fazer parte de todo este processo. Nós, no fundo, desejamos fazer parte do melhor. Então, meus amigos, volto a dizer que o podcast Fala Animal traz a voz dos animais para nós ouvirmos. Hoje, nós tivemos a oportunidade de ouvir Tiricum, Chamu, e outros tantos que nós falamos aqui, Filhote, Takara e tantos outros, que nos falaram sobre o que aconteceu com eles. Eles vieram nos dizer, realmente vieram nos dizer, nós fomos caçados e separados de nossas mães. Nunca mais eu vi a minha família. Me enclausuraram num tanque cheio de água, pequeno em que eu mal podia nadar. De novo me separaram de meus filhos ou me tiraram de minhas mães. Seres humanos se aproximaram de mim, me obrigando a fazer determinados truques em troca de comida. Fui enclausurado quase metade do dia num tanque fechado no escuro. Apanhei constantemente. Vim aqui dizer que, por favor, não colaborem com isso. Não deixem que outros de meus irmãos que estão no mar, ou outros que ainda estão nestes locais tão terríveis, passem por tudo que passei. Ouvindo os nossos irmãos animais que nos falam dessa forma tão profunda aos corações, vamos nos atentar às diretrizes cristãs, a partir da palavra de Emmanuel com suas sábias orientações, nos dizendo: recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com nossos irmãos menores. Meus amigos, nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje com um pedido sincero de perdão da parte da humanidade para os animais. Que eles nos perdoem por nossa ignorância, por nossa incapacidade de ver neles o nível de consciência, sentimentos, a liberdade de ação. Que o Mestre nos abençoe os passos no processo de transformação. E um sincero abraço de todos os voluntários da SEAMA e até a semana que vem.